do livro Desperte, Seja Feliz, do Espírito Joana de Ângeles. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, Edificações Duradouras. Esse capítulo, né, a Joana vem trazer, ela começa, né, eu queria colocar essa ideia dela já de início, para a gente, a partir dela, começar a estruturar toda a ideia do capítulo. Essa ideia de edificação, né, é o trabalho, né, a obra decorrente do trabalho, né, o que a gente vai edificar nesse sentido. E ela coloca essa edificação e os trabalhos que nós vamos desenvolver para realizar essa edificação como um processo de cura para a alma, o próprio trabalho como um processo de transformação, vamos dizer assim. Mas ela entra aqui que quando tu estiver ressentido, quando tu estiver ferido pelo próprio trabalho, porque ela vem dizer que o trabalho fere, né? Quando o próprio trabalho te exigir elaborações mais profundas a partir da tua psicologia que te desafia, trabalha. Ela vai dizer para trabalhar. Mas não é esse trabalho que ela traz, não como um mecanismo de defesa. Eu vou trabalhar para esquecer o que eu passei. Não é essa a proposta, né? Não é essa a ideia. Mas o trabalho como um processo de ampliação da consciência no sentido de melhorar a nossa capacidade de avaliação entre os nossos erros e de quem errou conosco na execução dessa edificação. O trabalho aparece para a Joana como um processo de ampliação da consciência que dá uma perspectiva maior e melhor para poder perdoar, sair do ressentimento, para poder compreender a dor do outro, ao mesmo tempo também de compreender a minha própria dor e os meus próprios erros a partir desse lugar. Então, ela traz a edificação como um conjunto de trabalhos a ser realizado ao longo da vida. Essa edificação é a própria vida, né? É o próprio trabalho na vida. É a missão espiritual. Essa edificação, ela vai muito da realização do que nós temos que fazer, mas a execução, o próprio trabalho de edificar, ele é um processo de transformação, à medida que esse processo de transformação, ele dá a medida real da afetividade em relação a mim e ao outro, né? Mas não como um mecanismo de defesa no qual eu vou ter uma superocupação, muitas atividades, para esquecer a mim mesmo e esquecer o outro, dentro dessa pegada. Então, não é essa o trabalho como um sintoma, né? Mas o trabalho como a execução de uma demanda do inconsciente profundo da alma, que vai realizar um trabalho que é a própria vida, né? Que é essa edificação duradoura, ela é um próprio processo criativo que vai gerar a própria vida. Então, ela traz essa perspectiva. Só que ela vai dizer que à medida que a gente executa esse trabalho, tem desafios, né? Eles têm desafios, porque vai mexer muito com a nossa sombra. A relação com o outro, a conexão com o outro, ela vai nos conectar, vai fazer com que nós projetemos a nossa sombra nas pessoas que estão nos circundando, né, nas nossas atividades, à medida que a gente vai se desenvolvendo. E a partir desse lugar, né, que nós vamos tendo essa interação com o social, que inclusive foi um dos capítulos, as nossas dificuldades também vão aparecer, né? Elas vão começar a aparecer nesse sentido aí. Então, ela vai trazer, né, aspectos importantes para que essa edificação aconteça, né? Como que a gente vai fazer essa edificação de maneira duradoura, né? O que vai fazer isso acontecer? Por que ela traz esse ponto, né? Porque não basta tentar edificar, a gente vai edificar. Mas essa edificação, ela precisa ser uma edificação para a vida, diz ela. Ela precisa ter uma estabilidade, porque ela vai refletir um movimento interno, no qual não vai ser só um movimento de catarse, de um interesse até mesmo da sombra de desencadear essa edificação. Porque ela vai dizer assim que tem certas edificações que são exercidas por pessoas excelentes, mas os reais interesses daquela edificação são outras motivações inconscientes para o indivíduo.
e que aquilo faz com que, uma vez feita a catarse daquela transformação, a edificação não seja duradoura, né? Porque o indivíduo já conquistou aquele lugar cuja demanda inconsciente já foi satisfeita, então ele logo vai abandonar aquele projeto ou aquela realidade a partir desse lugar. Ou seja, essa ideia de durabilidade da proposta mostra também um caminho de transformação, vai refletir o caminho de transformação. Quando não há essa durabilidade, há muito mais uma satisfação de uma sombra inconsciente do que um processo realmente de edificação. Né? É como uma proposta de Jesus, onde a mão esquerda vai vir tomar o que está fazendo a mão direita, justamente por uma inconsciência da intenção que ficou para nós oculta dentro dessa relação. Então ela vai dizer o seguinte, né? A primeira coisa, não é um caminho fácil, ela vai dizer. Né? Realizar essa edificação é a obra da vida. E para que tu te mantenhas de alguma forma, diz ela, diante dessa realidade que vai constelar do inconsciente profundo, tu pode partir ela diz assim, você pode partir a partir da psicologia da consciência para gerar uma transformação nesse inconsciente que quer tomar. E ela fala assim, para tu dar conta dessas demandas, ainda que sem qualquer reflexão imediata, né, que tu possa fazer mais imediato, mas que essa sombra vai vir de tomar, tu pode partir de uma atitude consciencial para tentar amortecer e filtrar os efeitos dessa sombra, que mesmo ela não integrada, ela vai gerar alguma transformação em ti. Então ela vai dizer que isso vai se dar a partir do momento em que o ego começar a vitalizar as energias de Jesus através da oração, da prece, de uma sintonia. Ou seja, é uma postura do nível de consciência egóica que vai tentar suplantar um processo de sombra inconsciente a partir de uma proposta vibratória. Né? Ou seja, não é só a partir de uma integração desse conteúdo, mas através também de uma proposta de vibração que mantém o indivíduo em uma estrutura harmônica que vai ajudar ele a pairar acima dessa realidade que quer a todo tempo tomar um indivíduo. Então, ela diz assim que terás resistência para vencer as tentações da inferioridade moral, tornando-te um pouso de esperança para os desalentos e um estímulo para que se ergam os caídos, ou seja, através da atividade. Vitalizada por essa energia dessa atividade, tu mantém uma vibração que vai suplantar essa sombra. Experimentando grande felicidade em tudo quanto faças, onde quer que te encontres. Né? Ou seja, o agir da obra da edificação é uma maneira de orar em ação, de orar em silêncio. Né? E isso vai manter essa vibração a partir de uma atitude consciencial que vai afetar diretamente a sombra do inconsciente profundo. Aí ela vai dizer assim, para que tu sigas enfrentando essa realidade, que para realizar essa obra duradoura, essa edificação duradoura, eu vou te dar algumas dicas do que tu precisa fazer para medir esse processo, né, para que essa análise seja feita de maneira mais profunda. Ela vai dizer assim, tenta desenvolver a capacidade de reflexão, é a primeira dela, ou seja, reflete sobre o que tu pensa, sobre as tuas intenções, justamente porque a reflexão vai te ajudar a detectar o que ela coloca aqui no penúltimo parágrafo, que os que deixam interrompida a edificação podem ser excelentes pessoas, todavia, os seus reais interesses estão em outras motivações que disfarçam a solidariedade. Né? Ou seja, a reflexão vai ajudar a acessar a intenção oculta que a consciência, pelos mecanismos de defesa do ego, vai disfarçar. A reflexão é o primeiro tema para garantir, é a primeira virtude que ela coloca para garantir essa edificação duradoura. Aí ela segue. Um segundo passo para que essa edificação seja duradoura, ou seja, para que a obra da vida aconteça nas diretrizes do inconsciente profundo, é necessário que haja planejamento. Eu preciso me planejar. O que minha alma está querendo de mim? E se eu não sei essa resposta, eu preciso me planejar para começar a acessar. Então, vou buscar uma terapia, eu vou procurar as propostas do espiritismo,
Eu vou olhar os meus sonhos que vêm quando eu estou dormindo e os meus sonhos que vêm quando eu estou acordados. Eu vou olhar a minha fantasia, eu vou começar a reflexionar a respeito disso e pensar a minha vida para fazer o planejamento. E esse planejamento, inclusive, vem. Se eu sou uma pessoa irritável, eu sou uma pessoa depressiva, eu tenho um transtorno bipolar, eu tenho tendência ao pânico, eu sou pessimista, eu tenho tendência à depressão, então eu preciso me planejar para cuidar disso. Porque senão isso vai barrar minha obra de edificação, porque quando eu adoecer, eu vou ser tirado de lá. Então entra nessa proposta de fazer um planejamento para si mesmo enquanto alma em expiação, né? Porque à medida que eu sei o que a minha alma está me trazendo enquanto herança de vidas passadas, ou até dos processos educacionais de crescimento da infância, eu vou poder me planejar para cuidar dessa realidade, para que eu não me evada da edificação que o meu espírito se propõe, até como um processo de cura mesmo, para essa realidade. Então, reflexão e planejamento. Feito o planejamento, eu posso entrar em ação. E ela vai dar uma característica, ela diz que essa ação ela tem que ser discreta. Né? Tem que ser discreta, porque senão ela vai começar a satisfazer as necessidades egóicas. A inflação do ego, as demandas do ego. Né? Então, ela tem que ser algo discreto. E que se alguma missão se expandir na direção de um social maior, onde tu vai ser demandado ante um compromisso social, que isso seja feito pela espiritualidade coordenando as tuas atividades. E não necessariamente por uma demanda tua de aparecer, principalmente nessa sociedade tecnológica que a gente vive hoje, onde tudo é convite a esse afã da fama que pode acontecer a qualquer momento, né? Ante essa realidade e nas redes sociais e em outros aspectos que é muito comum. Então, eu tenho que ter essa discrição, eu tenho que ter ser essa coisa discreta, né? Do passar despercebido ao mesmo tempo que trabalho. À medida que eu tenho essa reflexão, esse planejamento, e eu entro em ação a partir de um lugar de discrição, eu preciso que essa atitude ela tenha continuidade. Eu preciso estar o tempo inteiro fazendo um trabalho continuado ao longo da vida, porque é a tarefa da vida, né? Fazer essa edificação é uma tarefa da vida. E à medida que ela ocorre, ela precisa ser contínua, senão eu vou abandonar a minha própria missão dentro dessa realidade. Eu não posso fazer isso. Né? Ou seja, eu preciso ter uma coisa, uma atitude perante a vida continuada, né? Que tem um fluxo que vai me levar. Essa continuidade, esse processo duradouro, ele vai refletir uma psicologia mais madura, né? Que já olha um esforço, que já sabe sacrificar, que não está satisfazendo uma sombra, porque a sombra facilmente ela vai ser satisfeita e não vai gerar continuidade. Essa atitude de continuidade perante a vida mostra que essa relação atitudinal perante a vida ela está acima de interesses egóicos, né, de inflações. À medida que isso, né, vem com reflexão, planejamento, descrição, continuidade, refletindo essa psicologia mais amadurecida, eu preciso estar o tempo inteiro trabalhando a minha motivação, né? Porque a continuidade, ela vai passar por momentos tediosos, ou vai passar por provações difíceis, ela vai passar por momentos de repetição, de desgaste, e só uma psicologia amadurecida também para fugir desse tédio a partir de um lugar de estudo, de autodescobrimento, de estudar e se estudar, para gerar motivação de novos conhecimentos para a aplicação dessa realidade. Né? Ou seja, isso vai gerar o que ela fala, né? A reflexão, planejamento, a descrição, a continuidade, a busca por processos motivacionais de estar sempre seguindo na edificação através do amor. Isso vai gerar um estado renovante o tempo inteiro, mas essas renovações elas não podem fugir da base primordial, que é Jesus, Allan Kardec. Ou seja, não é um exotismo, não é uma renovação e uma motivação por ter ideias que vão subverter de maneira sombria e negativa uma proposta espiritual bem consolidada que gera até uma proteção para a edificação. Esse processo renovante ele não pode ser exótico no sentido de gerar uma anomalia na nossa caminhada,
né? Ele precisa ser sempre atrelado às bases do nosso caminhar, que essa base é sempre Jesus. Ela vai trazer que à medida que o indivíduo faz isso, né, ele vai se vitalizando em Jesus, isso vai dar mais motivação no processo de seguir caminhando, né? Então, a reflexão, planejamento, a descrição, continuidade, a motivação decorrente dessa vitalização a partir da proposta de Jesus, né? Ou seja, vencer cada desafio, cada proposta da sombra que vai se apresentando lentamente, sem auto-obsessão e sem obsessão, né, que isso vai acontecendo lentamente, regido pelo próprio self, pelos guias espirituais que nos orientam. Isso vai fazer com que nós assumamos a responsabilidade dessa edificação, dessa obra, sem transferir cargas para as outras pessoas, né, porque essa transferência de carga mostra também uma satisfação egóica dessa realidade, no qual o indivíduo quer satisfazer essa sombra que toma, mas ele não sabe assumir a responsabilidade de nutrir o projeto e de seguir ante a própria vida a partir daquela realidade. Isso é muito importante, né? O indicador, né, de que essa obra, que essa edificação está no caminho certo, segundo a Joana, é o bem em termos de amor que ela proporciona aos indivíduos que entram em contato com ela, ou seja, é necessário que essa edificação ela passe pelo social, ela vai ter que passar pelo social, ou seja, ela é um autoconhecimento, mas que tem que ser voltado para o social, e ela pode ser medida pelo resultado positivo, pelo bem que ela causa ao outro, e não pelo grande volume de atividades desempenhadas, porque eu posso ter um grande volume de atividades que não causa bem a ninguém. É melhor ter uma que causa o bem do que ter um monte que não causa bem nenhum. Ou seja, ela é uma proposta de autoconhecimento que passa por toda essa reflexão, mas à medida que eu me conheço, a partir desse lugar, que eu tenho esse autoconhecimento, né, o indicador desse bem, que é o caos ao outro, vai para o social sem essa demanda. Se tiver que ser por um volume grande, vai depender da missão de cada um. Mas a quantidade de atividade não é o indicador necessário de que essa edificação vai ser duradoura e está gerando benefícios, né? Ela diz que é muito importante manter uma estabilidade de personalidade, ser genuíno, tanto no sucesso quanto no insucesso, né? Manter essa humanidade, porque a gente vai ter partes que a gente não vão vingar, a gente vai pegar caminhos errados, vamos tomar decisões prematuras, vamos nos afastar de determinados trabalhos, nos conectar, retomar projetos, realizar projetos que vão gerar falhas, e isso é natural, vai ter impactos diferentes, né, por cada atitude. E dentro dessa pegada é não ter uma personalidade que age com a conveniência porque errou, porque acertou, né? É ser genuíno, é adotar uma proposta de caminhar sem essa dualidade sombria que possa acontecer das conveniências. Tanto no sucesso quanto no insucesso, você manter aquela integridade e personalidade para caminhar na direção do bem. Ela diz para que toda essa proposta é para que não haja um disfarce dos reais interesses do projeto, porque pode ser um projeto para a vida egóico, para satisfazer uma sombra, e uma vez que essas características que ela traz estão diretamente ligadas a uma alma, ao espírito profundo, ao self, no conceito junguiano, a satisfação desse inconsciente profundo e não a interesse da sombra egóicos que vão desvirtuar o processo. Isso vai garantir que o indivíduo gere o que ela considera também muito importante, que é chegar ao fim da obra, né? É chegar até o fim da vida, motivado, feliz, com continuidade, mesmo passando pelos sofrimentos, utilizando o trabalho como um processo de transformação, a partir de um lugar de reflexão, de planejamento, de discrição, de continuidade, de motivação, de renovação com vinculação às bases de Jesus, diluindo a sombra como um processo transformador, a partir de uma reflexão e não como um mecanismo de defesa, vitalizando-se a si mesmo através da prece, dos bons pensamentos, sendo o próprio trabalho uma oração que nos conecta a Jesus, sem transferir as cargas da responsabilidade do nosso compromisso espiritual a outros indivíduos, né?
com o indicador de que o bem que eu faço ao outro a partir da minha autotransformação é o melhor indicador de que o resultado está sendo feito, mantendo a minha personalidade central de maneira genuína, tanto no sucesso quanto no insucesso, sem escamotear falsos interesses, chegando ao fim da obra até a conclusão da nossa meta final da nossa existência.